Oi pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e vamos de mais uma aula sobre prestação de contas. Sobre prestação de contas é a nossa penúltima aula, porque ainda nós teremos uma aula onde vamos falar sobre a prestação de contas simplificada. Provavelmente essa modalidade de prestação de contas simplificada se aplicará a algum caso, a alguns de vocês, a depender de onde vocês estão localizados, tá? Que tem critérios específicos, configuradores da prestação de contas simplificadas, das prestações de contas simplificadas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a comprovação e ainda sobre a realização de gastos. Então vamos falar sobre comprovação de gastos e realização de gastos no âmbito da prestação de contas. Estamos ainda com a resolução 23.607 de 2019, ok? Em conjunto, obviamente, com a lei das eleições, a lei número 9.504 de 97. Lembrando também que esta aula está atualizada com as mudanças que tivemos nas resoluções para as eleições 2024, ok? Para a gente poder dar início ao nosso encontro, a nossa aula de número 38, relembrando então que aqui nós temos as nossas leis, a lei das eleições e a resolução 23.607 sendo parâmetro para a nossa aula. E primeiramente vamos falar sobre a comprovação da arrecadação. Então, a resolução ela prevê o seguinte: a comprovação dos recursos financeiros arrecadados durante a campanha, essa comprovação será feita mediante, primeiro, a correspondência entre o número do CPF ou do CNPJ da doadora ou do doador registrado na prestação de contas e aquele constante do extrato eletrônico da conta bancária. Então a resolução diz, olha, eu preciso que na prestação de contas eu tenha a correspondência entre o número do CPF do doador que foi apresentado, certo? Com aquele extrato eletrônico da conta bancária. Então, o que constará no extrato deve ser o mesmo número do CNPJ que for apresentado, que for registrado na prestação de contas. Tem que bater. Não adianta eu ter na prestação de contas um número do CNPJ ou do CPF e no extrato eletrônico nós termos ali outro número divergente. Não bater esses números. Precisa então desta correspondência. Segundo, documento bancário que identifique o CPF ou CNPJ das doadoras ou dos doadores. A gente sabe que as doações, em tese, acontecerão de pessoas físicas, né? Até porque a gente sabe que pessoas jurídicas, empresas, não podem doar para a campanha. No entanto, por que a resolução ainda prevê CNPJ? Porque muitas vezes eu ainda terei doações de pessoas jurídicas que são os partidos políticos. Os partidos políticos, eles possuem CNPJ, porque são pessoas jurídicas de direito privado. Por isso, nós vamos ter situações de CNPJ ainda constando em documentos bancários, ok? Então, vimos que é necessária essa correspondência entre o que foi registrado na prestação de contas e o extrato bancário, ou o documento bancário identificando o CPF, CNPJ das doadoras ou dos doadores, certo? Bom, vamos ter situações em que aquele candidato, o Joãozinho, lá do município de Uberlândia, Minas Gerais, ele não movimentou recursos. Ou seja, nós temos uma ausência de movimentação de recursos de campanha. O que a resolução fala sobre esse tema? Ela fala o seguinte, que a comprovação, então nós estamos falando de comprovação, não é mesmo? A comprovação da ausência de movimentação de recursos financeiros deve ser efetuada mediante a apresentação dos correspondentes extratos bancários ou uma declaração firmada
pelo gerente da instituição financeira. Então, cuidado. Como que eu comprovo que não houve movimentação? Porque às vezes você ouve por aí, não preciso então prestar contas se for ausente a movimentação financeira. É isso, não precisa. Mas isso não significa que eu preciso comprovar à Justiça Eleitoral que não houve movimentação. E a resolução 23.607 é clara ao dizer como que eu comprovo isso. Apresentar os extratos bancários. Nesses extratos bancários, obviamente, não terá movimentação, e isso já demonstra essa ausência de movimentação de recursos, ou ainda uma declaração firmada pelo gerente do banco, dizendo que aquele candidato X não teve movimentação financeira. E atenção, a ausência de movimentação, vou até usar outra cor aqui, a ausência de movimentação financeira não isenta a prestadora ou prestador de contas de efetuar o registro das doações estimáveis em dinheiro, ok? Não estou falando aqui de recursos financeiros, recursos em dinheiro. Eu estou falando de doações estimáveis em dinheiro, que é muito comum durante a campanha. Então, a ausência de movimentação financeira não vai isentar o prestador ou a prestadora de contas de registrar essas doações estimáveis em dinheiro. Então, muita atenção. A ausência de movimentação não significa que nem a comprovação de que houve a ausência deveria ser apresentada. Pelo contrário, você precisa comprovar que não houve movimentação. E essa ausência de movimentação é comprovada desta forma. Ok? Bom, falando um pouquinho sobre fonte vedada, né? Então, durante a campanha, é possível, pode acontecer, é o que a gente não deseja, né? Mas pode acontecer de você receber recursos de fontes vedadas. E aí? Se houver um indício de fonte vedada na sua campanha. Então, havendo indício de recurso recebido de fonte vedada, a lei das eleições, a resolução traz essas hipóteses, né? Apurado durante o exame da prestação de contas, a prestadora ou prestador de contas deve esclarecer a situação e comprovar a regularidade da origem dos recursos. Então, cabe ao prestador de contas esclarecer a situação. Bom, por que eu recebi essa fonte vedada? Regularizei a origem desse recurso? Né? Então, por exemplo, eu recebi um recurso de uma fonte que não poderia receber de uma entidade ou de governo estrangeiro. Nesse caso, houve a devolução desses recursos? Como que eu, candidata, regularizei esta situação? Então, havendo esse indício, eu preciso comprovar a regularização, certo? Falando um pouquinho agora sobre bens ou estimáveis em dinheiro. Então, veja, a doação de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e serão comprovadas da seguinte forma: posso comprovar essas doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro por meio de documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou do doador, ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade da doadora ou do doador, pessoa física, em favor de candidata ou candidato, ou ainda partido político, ok? Então, essa é a primeira forma de comprovação. Ela se dá, então, por meio desse documento fiscal ou comprovante. Instrumento, então aqui falando na hipótese
de cessões temporárias, instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao candidato ou ainda a partido político, certo? Ainda eu posso comprovar tudo isso por meio de um instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou ainda